Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Estamos aqui no nosso escritório, por isso que o cenário está um pouco diferentezinho, né? Geralmente eu gravo na minha casa ao amanhecer, mas hoje estamos aqui trazendo essa palavra. Está aqui a Bíblia Sagrada, o meu tesouro, a minha grande paixão, a paixão da minha vida é Deus, a sua palavra, minha esposa, minha família, meus filhos, mas nada se compara à palavra do nosso Deus, o nosso próprio Deus, que deve estar, claro, sempre em primeiro lugar na nossa vida e no nosso coração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Acabe e Jezabel. Já temos mencionado eles um pouquinho nos nossos devocionais, principalmente sobre a vida de Elias, mas vamos falar especificamente hoje sobre esse casal maligno, casal demoníaco, Acabe e Jezabel. E vamos falar sobre empecilhos para o carisma. Carisma aqui no sentido da atração das pessoas à nossa personalidade, à nossa pessoa. O carisma também é a capacidade de ganhar o coração das pessoas, a fim de cumprir um determinado propósito, uma determinada situação. É necessário carisma como uma das virtudes, das 21 qualidades, segundo John Maxwell, para a liderança cristã, para a vida cristã. E nós vamos aprender que Acabe e Jezabel manipulam pessoas porque não conseguem movê-las. Acabe e Jezabel manipulam pessoas porque não conseguem movê-las. Infelizmente são manipuladores de carteirinha, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Poucos casais mencionados na Bíblia Sagrada parecem menos simpáticos do que o rei Acabe e a rainha Jezabel. Acho que dos reis malignos, satânicos, diabólicos que Israel teve, Acabe e Jezabel, sem dúvida nenhuma, são os mais conhecidos, são os mais famosos, né? Claro que aqui fama dentro de um fator negativo, não de qualidade e virtude, mas sim de defeitos e falhas de caráter, rebeldia contra Deus, independência, feitiçaria, idolatria, são as marcas, né? Imoralidade, manipulação, tantas marcas terríveis que nós vemos na vida deste casal. Tomamos conhecimento do seu horrível estilo de vida, principalmente aqui no final da primeira carta aos reis, aqui no primeiro escrito dos reis, pelo fato de carecerem de total falta de carisma, de liderança, foram líderes perniciosos, corruptos e tiveram de fazer uso de manipulação, egoísmo, astúcia, a fim de conseguirem o que desejavam. Carisma tem sido definido como a atração magnética que aproxima pessoas a um líder. Vou repetir, carisma, ele pode ser definido como a atração pessoal magnética que aproxima pessoas a um líder, fazendo com que elas se sintam melhores a respeito de si próprias e trabalhem de maneira mais eficaz, seja para o bem ou seja para o mal. Líderes eficientes fazem bem em desenvolver algum nível de carisma. Todos nós que exercemos algum grau de influência, de liderança, precisamos ter carisma na nossa vida, no nosso coração. Liderar é igual a influenciar, é o que já nos dizia John Maxwell, um dos pais da liderança mundial, né? Um mentor de mentores, líder de líderes. Ele nos ensina que liderar é influenciar. Quanto maior a tua influência na vida das pessoas, maior a tua liderança. E claro que nessa influência é necessário carisma, como essa atração pessoal magnética que aproxima pessoas à vida do líder. Na língua grega, a palavra carisma significa dom, presente. Deus dá certo grau de carisma a cada um. Todo mundo tem pelo menos um pouquinho de carisma. Mas líderes devem pegar esse carisma, essa virtude, essa qualidade e devem dedicar às outras pessoas. Pessoas carismáticas centram-se nos outros e não deveriam se centrar em si mesmos. Mas por que Acabe e Jezabel falharam em demonstrar carisma ao povo, aos seus liderados? Por que Acabe e Jezabel, sua esposa iníqua, falharam em demonstrar carisma? É o que nós vamos falar aqui, 6 pontos com relação a isso. Primeiro ponto,
porque eles se empenharam em construir egoisticamente os seus próprios reinos. Eles se empenharam em construir de forma egoísta seus próprios reinos. Nós vamos ver aqui, primeiro livro de Reis, 22, versículo 8. 1 Reis 22, 8, respondeu o rei de Israel a Josafá: ainda pela qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá, disse Josafá. Não fale o rei assim, né? Aqui Acabe está falando com Josafá, dizendo que esse profeta, chamado Micaías, sempre falava coisas contrárias a ele. Por quê? Porque o próprio Acabe queria estabelecer um reino do seu jeito, um reino egoísta, um reino para si e não para Deus. Por isso que Micaías, o profeta, o filho de Ilá, sempre ia diante de Acabe, enfiar o dedo na cara dele e condenar aquilo que Acabe falava de coisas erradas ou fazia de coisas erradas. Então, além de Elias, né, no período de Acabe, outro grande profeta que atuou, não é tão famoso quanto Elias e Eliseu, por exemplo, foi Micaías, que nós vemos nesse episódio. Então, Acabe e Jezabel sempre se empenhavam em construir de forma egoística seus próprios reinos e não o reino de Deus, a Basileia, o reino de Deus. Segundo lugar, usaram pessoas a fim de avançarem. Ninguém era dispensável para eles, é o que nós vemos em 1 Reis 19, versículo 2. 1 Reis, vamos ver aqui, 1 Reis 19, versículo 2. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Aqui nós vemos Jezabel furiosa, porque Elias tinha matado os 850 profetas falsos de Azera e profetas de Baal, no grande desafio do Monte Carmelo. Então, nós vemos aqui Jezabel e Acabe sempre usando as pessoas a fim de avançarem, de fazerem os seus desejos, os seus caprichos. E ninguém era dispensável, ou seja, se tivesse que matar alguém, Jezabel assim fazia. Se tivesse que acabar com alguém, como o desejo dela se expressa nesse trecho do texto, queria acabar com Elias, porque Elias de alguma maneira estava incomodando ela, confrontando ela no seu erro, no seu pecado, é o que diz 1 Reis 19, versículo 2. Em terceiro lugar, preocuparam-se Acabe e Jezabel com a sua imagem e viveram sob falsos pretextos. Preocuparam-se apenas com a sua imagem e viveram com falsos pretextos. Isso você vai ver, é um trecho maior, grande, em 1 Reis. Você vai ver isso do capítulo 21, de 8 a 13. Capítulo 21, de 8 a 13. Olha só o que diz aqui. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos, aos nobres que havia na sua casa, e habitavam aqui com Nabote. E escreveu as cartas, dizendo: apregoai um jejum, trazei Nabote para a frente do povo, fazei sentar de frente dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemasse contra Deus e contra o rei, depois levai-o para fora e o apedrejai, para que ele morra. Então nós vemos aqui Jezabel tramando para tomar conta da vinha de Nabote. Acabe desejou a vida de Nabote. Nabote não quis vender para Acabe, mas aqui Jezabel fica sabendo daquela situação, arma uma cilada para Nabote, levanta 2 falsos testemunhos a fim de que, através da blasfêmia, que não aconteceu, foi uma falsa acusação aqui, Nabote fosse destruído, morto, e aí ela se apropriasse dessa vinha e entregasse a seu esposo Acabe, que era um pau mandado, infelizmente. Então nós vemos aqui que eles apenas se preocupavam com a sua imagem e viveram falsos pretextos a fim de conquistarem o que eles queriam. Quarto lugar, ficaram zangados e irritados quando as coisas não funcionavam do jeito deles. É o que nós vemos claramente aqui no versículo 21, versículo 4.
Olha só, então Acabe veio desgostoso, indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que lhe falara quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu o pão, né? Porém, vendo Jezabel, sua mulher, ter com ele, disse: que é isto? Que desgosto é esse no teu espírito? Por que não comes pão? E aí aqui Acabe relata o fato com Nabote, ele contrariado, brabo. Então Jezabel trama essa artimanha contra Nabote para destruí-lo e se apropriar da vinha de Nabote. Então ficaram zangados, irritados, aqui no caso Acabe, nesse episódio, quando as coisas não funcionaram do jeito deles. É uma atitude extremamente infantil, de criança, de menino mimado. Nós vemos claramente aqui na vida de Acabe. Em quinto lugar, tentavam ser alguém que não eram. Tentavam ser alguém que não eram. 1 Reis 21, 25 a 27. 1 Reis 21, 25 a 27 diz: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. E ela fez grandes abominações, segundo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Então era uma mulher abominável, idólatra, manipuladora, imoral. Nós vemos que eles tentaram ser alguém que não eram, porque infelizmente eram pessoas más. 1 Reis 21, 25 a 27. E abusaram da autoridade que lhes fora dada, né? É Deus quem concede autoridade aos homens, mas infelizmente tem gente que pega esse poder, esse status, essa posição, essa autoridade, usa de forma indevida, assim como Acabe e Jezabel usaram, abusaram da autoridade que lhes fora dado. 1 Reis 21, 18 a 19, diz assim, 21, 18 a 19, presta atenção. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, matastes e ainda por cima tomastes a herança? Dizer-lhe-ás, mas assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo, né? Então aqui Elias vem de forma corajosa, aqui já superando as suas crises, a sua angústia, a sua meio que depressão, e lança uma sentença de juízo profético contra Acabe por ter abusado da sua autoridade, junto com a tramóia aqui da sua esposa Jezabel. Abusaram da autoridade que lhes fora dada. Mas a verdadeira autoridade que procede de Deus, na pessoa e na figura de Elias, o profeta, o confrontou e emitiu um juízo profético de morte e sentença de destruição contra Acabe e contra Jezabel. Mas vamos falar aqui, quais são os empecilhos para o carisma, né? Vimos já que carisma pode ser definido como uma atração pessoal magnética que aproxima as pessoas ao coração de um líder, à pessoa de um líder. Quais são os empecilhos para o carisma? Nós aprendemos que para construirmos carismas é necessário pensar nos outros, sermos altruístas e não egoístas. Líderes, homens e mulheres de Deus, que pensam em si próprios e nos seus interesses antes de pensarem em si, desenvolvem carismas rapidamente, porque não são pessoas egoístas, são pessoas altruístas. Alter, outro. Truísmo, né? Dedicação ao outro. Como você avaliaria, então, uma pergunta que surge aqui, o seu carisma? Como é que está o teu carisma? Será que as pessoas são atraídas até a tua pessoa? Será que as pessoas amam você? São atraídas a você como líder, como pessoa, como crente, como filho de Deus? Você tem sido sal da terra e luz do mundo? Tem feito a diferença na vida das pessoas? As pessoas têm e desejam as virtudes, qualidades, ou só enxergam em você defeitos e falhas? Como é que você avaliaria o seu carisma diante das pessoas? Outras pessoas se veem naturalmente atraídas a você? É uma outra pergunta que surge. É bem quisto pelas pessoas? Tem credibilidade na praça?
as pessoas realmente amam você? Será que você considera os empecilhos do carisma? Será que você possui alguns deles? Quais são os empecilhos do carisma? São as perguntas que nós fazemos aqui. O primeiro deles, querido, é o orgulho. O orgulho é um dos maiores empecilhos do carisma. Ninguém quer seguir um líder, uma pessoa que pensa ser melhor do que todo mundo, né? Aquela pessoa que se acha. Líderes arrogantes perdem o respeito dos outros. Então, o primeiro empecilho para o carisma é o orgulho. Segundo, a insegurança. A insegurança. Se você se sente desconfortável consigo mesmo, outros se sentirão assim também. Somente líderes seguros podem promover uma atmosfera de segurança no coração das pessoas. E o que as pessoas procuram é um líder seguro e não um líder inseguro. Um líder inseguro não atrai ninguém, porque ele promove sobre si insegurança e sobre as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas querem uma pessoa de convicção, de segurança, que sabe quem é, do seu valor, da sua dignidade. Insegurança é o segundo empecilho do carisma. Terceiro lugar, o mau humor. O mau humor, se pessoas nunca sabem o que esperar de você, elas deixam de esperar tudo de você. Eu vou repetir, se pessoas nunca sabem o que esperar de você, elas deixam de esperar tudo de você. E finalmente elas sequer se aproximarão de você por causa do seu mau humor, da sua instabilidade. O quarto empecilho do carisma é o egoísmo. Egoísmo é outro empecilho contra o carisma. Pessoas podem dizer se você as usa apenas para alcançar os seus objetivos, os seus alvos. Nenhuma pessoa sã, saudável emocionalmente, permanece por muito tempo em um ambiente doentio, em um ambiente tóxico. E como tem pessoas com coração tóxico e que acabam criando na sua área de influência, na sua área de liderança, um ambiente doentio, um ambiente tóxico. Tudo isso movido por egoísmo e principalmente o orgulho que nós já mencionamos. Quinto empecilho contra o carisma, perfeccionismo. Perfeccionismo é outro empecilho contra o carisma. Pessoas respeitam o desejo por excelência e desejar excelência não tem nada de errado, mas detestam expectativas falsas, expectativas irrealistas com relação às pessoas. Nenhuma pessoa deseja sentir que o programa é mais importante do que ela, que as coisas sejam mais importantes do que ela mesma. Então não seja perfeccionista. Busque sempre a excelência, mas não o perfeccionismo, porque Deus não é perfeccionista. Deus é perfeito, mas não é perfeccionista, senão todos nós já estaríamos queimando no inferno. Outra coisa muito terrível, outra falha de caráter, outra falha de postura e atitude é o cinismo. O cinismo é outro empecilho para o carisma. Aquela pessoa irônica, cínica. Pessoas não querem receber chuvaradas de alguém que vê em cada branca nuvem uma tempestade. Aquela pessoa que arruma confusão com tudo, com todos, que sempre é pessimista, vê o lado negativo, é cinista, né? Líderes negativos repulsam seguidores sadios. Líderes negativos repulsam seguidores sadios. Então seja um líder sadio, seja um líder positivo, otimista, cheio de fé, coragem, ousadia no Senhor e não cheio de cinismo, ceticismo, negativismo, pessimismo, porque o cinismo é um dos empecilhos para o carisma. Então nós vimos aqui 6 empecilhos para o carisma: o orgulho, a insegurança, o mau humor, o egoísmo, o perfeccionismo e, em sexto lugar, o cinismo. Não desenvolva essas características na sua vida se realmente você quer ser um líder segundo o coração de Deus, alguém que venha fazer a diferença no coração das pessoas. Nós vemos aqui o mau exemplo de Acabe e Jezabel, exemplos ruins, defeituosos, mau caratismo, idolatria, manipulação, independência de Deus, rebeldia e uma série de problemáticas terríveis, falhas horrendas de caráter que os levaram ao juízo de Deus, a morte terrível, ferrenha, horrenda,
porque se extraviaram dos caminhos do Senhor e não obedeceram à palavra do nosso Deus, tá bom? Então, não seja como ele, seja como Elias, fiel, seja como Micaías, fiel, seja como o profeta sucessor Eliseu, homens e mulheres comprometidos com o coração de Deus, em aliança com o Senhor e que realmente fizeram a diferença na vida das pessoas, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir com o nosso ministério. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Igreja local, pregação do evangelho, ministrações em outras igrejas, cursos, ensinamentos maravilhosos. Entra também no nosso site casanarrocha.com. O nosso site visa edificar e abençoar a sua vida. Lá você vai encontrar uma série de fatores ali, de cursos online. Nós temos 8 cursos online para você crescer, florescer, se desenvolver no Senhor, e vai ser uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Lá nós temos toda a nossa plataforma de áudio, de vídeo, tem as informações da igreja, os horários de culto, todas as informações é no nosso site casanarrocha.com. Dá um joinha, aperta no sininho, compartilha esse vídeo com outras pessoas, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você de tal maneira que você se transforme em luz do mundo, sal da terra, um líder influente, abençoador, uma influência positiva, de fé, de coragem, de ousadia, de fidelidade, de credibilidade, de santidade, de vida piedosa, consagrada, dedicada ao Senhor. Que você seja um homem, uma mulher de Deus, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, assim como foram esses 3 profetas, Micaías, Elias e Eliseu, diante da face do Senhor. Que você rechace todas essas características negativas na sua vida, de Acabe, de Jezabel. Jamais não se sente na mesa de Jezabel, nem coma dos seus frutos malignos. Pelo contrário, seja fiel, correto, honesto, sincero diante de Deus. Quero mandar um abração para o pastor Rildo, nosso querido parceiro, companheiro de ministério, a Claudinha, o Henrique Peregrino, a Zenaide Urbano, argentino, o nosso querido cunhado, Jason Merquiades, o Newton lá de Moarama, querido, precioso, a Rose Gil, o Wellington Santos, a Josiane Marcos e o João, e o Nando Garcia, nossos queridos irmãos, a Ellen Correia, o Abel Lima, todos esses nossos irmãos estão aqui conectados conosco. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Um grande beijão do pastor Giovanni. Vem estar conosco sábado, 19 horas, nosso culto da juventude. Na quarta-feira, noite da fé, às 20 horas. E no domingo, nesse domingo, apenas pela manhã, o culto às 9 horas da manhã, culto na igreja Casa na Rocha. No outro domingo também, só às 9 horas, tá? Porque é a virada do ano e a virada do Natal. A partir de janeiro, retomamos normalmente 2 cultos às 9 horas e às 19 horas. Um grande abraço, beijão. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.